Oi, 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 pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta. Estou aqui com minha aguinha que eu já fui hidratar. Eu espero que vocês tenham tomado um chazinho, um cafezinho. Vamos que vamos. E minha gente, a aula de hoje é aí, ó, tendências pedagógicas na prática escolar. Isso aqui na visão dele, Libânio. É um grande educador, é um grande educador brasileiro que aí se debruça arduamente em defesa da educação de qualidade e democrática, juntamente com Demerval Saviani. E é ele quem se debruça aí nessa classificação das tendências pedagógicas, e essa teoria dele, ela é aí difundida em todas as faculdades de pedagogia e também difundida aí em todas as bancas de concurso público. Minha gente, essa nossa aula será subdividida em três. Primeiro, nós vamos fazer uma visão ampla sobre as tendências pedagógicas, vamos aí é, é, esmiuçar numa visão ampla sobre as tendências pedagógicas. Depois, vamos falar sobre cada uma delas em específico. Então, teremos aí três aulas, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá sobre tendências pedagógicas. A definição de tendências pedagógicas. Minha gente, o que que pode ser uma tendência? Uma tendência é quando determinado povo, em determinado momento, ele tende a determinado comportamento. Isso é uma tendência. A exemplo disso, a gente vê aí a moda. Por exemplo, qual será a tendência, da moda, como as pessoas estarão usando determinada vestimenta na estação que vem? Ou seja, existe uma tendência de moda, existe um tempo em que as pessoas se predispõem a se comportar, usar aquelas vestimentas naquele espaço de tempo, naquele contexto social. Ou então tendências de comportamentos, qual é a tendência comportamental dos jovens de hoje. A mesma coisa em relação à pedagogia. Quais são as tendências, do aprendizado em determinado período, em determinado contexto social? Isso aqui nós denominamos como tendências pedagógicas. E aqui, estricto sensu, nós dizemos que a pedagogia, como parte da área da educação, ela possui diversas correntes filosóficas, e essas correntes, elas se fundem à mentalidade, das pessoas à medida que elas forem surgindo. E aí, ao mesmo tempo também, é que elas cuidam de temas atuais. E essas tendências pedagógicas, elas representam, neste momento, um conjunto, neste momento que eu digo, nesse momento histórico, é um conjunto dos pensamentos, teorias e visões de como a educação ela deve ser. E cada conjunto deste, eles representam as concepções dentro do viés de contexto, do viés relacionado ao seu contexto desse surgimento. Por exemplo, o viés tradicionalista, o viés renovado, um viés progressista, e assim por diante. Explicado aí, vamos lá. E qual a utilidade das tendências pedagógicas? A forma como se ensina, ela tem. Só um pouquinho aí. Acho que melhorou, ok? A forma como se ensina, ela tem relação direta com as tendências pedagógicas. Elas quer partam do docente, da coordenação pedagógica, da comunidade, enfim, a forma como o ensino-aprendizagem, enfim, ensino-aprendizagem, ele vai se dar, ele se relaciona diretamente com as tendências pedagógicas. A exemplo, determinadas instituições de ensino, elas se identificam como uma tendência tradicional, outras com a tecnicista. Enfim, tudo isso está diretamente ligado
como aquela tendência pedagógica vai ser útil, vai ser aplicada naquele contexto, ou naquela instituição de ensino, ou naquele aprendizado em específico. Aqui, minha gente, não tem somente as correntes filosóficas por trás desse processo. Tem todo um arcabouço de identificações sociais, como a educação está inserida, enfim. Não é só a filosofia que está inserida aqui nessa utilidade das tendências pedagógicas, não, tudo bem? Desculpem. Gente, a prática escolar, ela se consiste na concretização das condições que vão assegurar a realização do trabalho docente. E essas condições, elas não estão reduzidas ao estrito pedagógico. A escola, ela cumpre diversas funções que são dadas pela sociedade e de forma de que essas condições, elas vão, além de classificar a sociedade, dividir a sociedade em classes, elas podem também haver convergência em identificações filosóficas ou divergências ou interesse antagônico, mas no final das contas, tudo isso vai estar ali imbuído no loco estudantil, no loco pedagógico, na instituição. Então, na prática escolar, ela traz em si, traz para si um condicionante sociopolítico, diferentes concepções de homem, diferentes concepções de sociedade, e tudo ali, dentro do loco educacional, vai convergir, vai trazer para si a, a, a concepção de pedagogia, de tendência pedagógica que pode ser inserida ali naquele espaço. Tudo bom? Isso aí não é só a concepção de pedagogia, as técnicas de avaliação, as técnicas de aprendizagem, tudo isso, minha gente, vem das tendências pedagógicas e das concepções de aprendizagem. Tudo bom? Aqui ele está dizendo que uma boa parte dos professores, deixa eu colocar aqui, talvez não tenha consciência dessa aplicabilidade das tendências pedagógicas. E, de fato, às vezes, eu me pego numa concepção mais tradicional, porque naquele momento eu entendo que o meu aluno, ele necessita de uma didática voltada mais para o tradicional. Às vezes, a concepção pedagógica, ela se dá de forma libertadora, já preconizada por Paulo Freire, ou também na defesa dos conteúdos, como determina Saviani. Então, essas concepções pedagógicas, às vezes, nós, professores, nós não temos essa consciência, mas elas são, sim, aplicadas no nosso fazer pedagógico diário. Tudo bom? E aí, essas tendências pedagógicas, elas se classificam em dois grupos. Gravem isso aí. Dois grupos são classificados pelas tendências pedagógicas, quais sejam a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Pedagogia liberal, pedagogia progressista. Não confundam as terminologias, pessoal, pelo amor de Deus. Aqui, as bancas, elas costumam pegar vocês, pegar nós, através das terminologias. A pedagogia liberal em nada tem a ver com a pedagogia libertadora ou libertária, preconizada por Paulo Freire. E a pedagogia progressista não tem nada a ver com a pedagogia renovada progressivista, tudo bem? Então, desculpem aí, são coisas totalmente diferentes. Vamos explicar aqui cada uma delas. Mas primeiro, as tendências pedagógicas, elas se classificam em dois grupos: a pedagogia liberal e a pedagogia progressista, tá? A pedagogia liberal, ela se subdivide em pedagogia tradicional, pedagogia renovada progressivista,
pedagogia renovada não diretiva e pedagogia tecnicista. Já a pedagogia progressista se subdivide em três: pedagogia libertadora, de Paulo Freire, pedagogia libertária e pedagogia crítico-social dos conteúdos, de Demerval Saviani. Tudo bem? Outra coisa, em relação às nomenclaturas. Alguns autores determinam as tendências como tendência pedagógica liberal, tendência pedagógica progressista, ou simplesmente tendência liberal, tendência progressista. Existem várias nomenclaturas, mas todas elas significam a mesma coisa. Tudo bem? Gravem isso aí, porque isso cai. Sobre a pedagogia liberal. O termo liberal aqui, ele não tem um sentido de democrático e de aberto, não, tá, gente? O termo liberal aqui é uma justificativa do sistema capitalista, é uma justificativa em defesa da predominância dos interesses individuais na sociedade. Tudo bem? Aqui denomina a defesa de uma sociedade dividida em classes. A pedagogia liberal aqui, gente, é a manifestação da defesa desse tipo de sociedade. Em resumo, da sociedade capitalista. Faço um parêntese aqui, novamente eu repito, nós, concurseiros, que a gente quer ser efetivado, a gente não tem ideologia. Essa ou aquela crença não tem nada a ver com a nossa prova. O nosso objetivo aqui é ir lá fazer uma prova, colocar a questão que a banca está querendo e acertar. Se concordamos ou não concordamos com esta ou com aquela ideologia, com aquela tendência, não tem nada a ver aqui. Por favor, não coloque a sua crença pessoal acima do que a banca está querendo, tá bom? Eu digo isso porque não foi um, não foi dois, não foi três colegas meus que até hoje não alcançam sucesso nos concursos públicos porque colocam as suas crenças pessoais acima do que as bancas de concurso estão querendo. A gente tem que assinalar o que a banca está querendo, tá bom? E aqui, novamente, sobre a terminologia da tendência pedagógica liberal. A educação brasileira aqui, ó, nos últimos 50 anos, ela tem sido marcada pelas tendências liberais, nas suas mais diversas formas, ora conservadora, ora renovada, evidenciando que essas tendências, elas se manifestam na prática escolar, no ideário pedagógico de muitos professores, e estes, às vezes, nem estão se dando conta de que estão colocando essas tendências na sua praxis. Novamente, eu repito, não é que estejam certos ou que estejam errados, simplesmente que naquele determinado momento para aquele profissional, é importante que se faça manifestar essa ou aquela tendência. O ideal é que todos saibam as motivações que estão colocando em sua didática as determinadas tendências naquele momento. Tudo bem? Aqui novamente sobre a pedagogia liberal. Aqui essa pedagogia ela sustenta a ideia de que a escola ela tem a função de preparar os indivíduos para os papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Para isso, os indivíduos, os alunos, eles precisam aprender a adaptar-se aos valores e às normas vigentes naquela sociedade de classes, através do seu desenvolvimento cultural e individual. Tudo bom? A ênfase aqui é no aspecto, a ênfase aqui do aspecto cultural, o autor diz que ela esconde a realidade das diferenças de classe, já diz, embora difunda a ideia de igualdade de oportunidades.
Porém, aqui na pedagogia liberal, ela não está levando em conta as desigualdades sociais e as desigualdades de condições para o acesso à educação. Se cair isso aí na prova, ou qual é a pedagogia ou tendência pedagógica que não leva em conta as desigualdades sociais, vai sem dó de ser feliz. Marca lá, pedagogia liberal. Tudo bem? Historicamente, a educação liberal, ela se inicia com a educação tradicional, com a recomposição da hegemonia da burguesia, que se evolui para outras formas da pedagogia. A pedagogia renovada, também conhecida como escola nova, ali dos pioneiros da educação. Não sei se vocês lembram lá, Anísio Teixeira, esse pessoal, tá bom? Isso não significa que houve uma substituição de uma tendência pedagógica para outra, mas sim que elas se convergiram e elas convivem para uma prática escolar. E aqui na tendência tradicional, a pedagogia se caracteriza por acentuar o ensino humanístico de cultura geral, no qual o aluno ele é educado a atingir pelo próprio esforço sua plena realização como pessoa. Os conteúdos, procedimentos didáticos e a relação professor-aluno não tem relação com o cotidiano do aluno, muito menos, deixa eu corrigir isso aqui, com as suas realidades sociais. Aqui o que existe é a predominância da palavra do professor, ou o professor que é a autoridade máxima, das regras impostas e do cultivo exclusivamente intelectual. Na tendência liberal renovada, olha, renovada, teve ali algumas pessoas, alguns intelectuais, que eles falaram, não, esse negócio de tradicional não está com nada, vamos renovar esse negócio. Tudo bom? E aí, nessa tendência liberal renovada, tem igualmente o sentido de cultura e o desenvolvimento das aptidões individuais, mas a educação é um processo interno e não externo. Ela parte das necessidades e interesses individuais necessárias à adaptação ao meio. A educação aqui, gente, ela é vista presente, ela é vida presente, ela é parte da própria existência humana. Aqui a escola renovada, ela propõe um ensino que valoriza a autoeducação, o aluno como sujeito do crescimento, a experiência direta sobre o meio pela atividade, um ensino centrado no aluno e no grupo. Então, quando falarem aí de autoeducação, de autocrescimento, de experiência direta sobre o meio, isso aí é a tendência liberal renovada, ok? E a tendência liberal renovada, ela tem duas versões, duas versões. A tendência liberal renovada, ela se subdivide em duas. Quais são? Renovada progressivista, que não tem nada a ver com progressista, tá? A renovada progressivista e a renovada não diretiva. A renovada progressivista ou pragmática ou pragmatista, aí vai depender de cada banca. Às vezes ela coloca renovada progressivista prática, renovada progressivista pragmática, renovada progressivista pragmatista. Você já sabe as nomenclaturas. Ela, principalmente, ela é difundida pelos pioneiros da educação. Quais foram aqui no Brasil? Anísio Teixeira, fora daqui do Brasil, fora daqui, né? A Montessori, o Declory, Piaget, tudo bom? E
E aqui a renovada não diretiva, ela é orientada para os objetivos da autorrealização, é o desenvolvimento pessoal, para as realizações interpessoais. Quem é o percussor disso aqui? É o Carl Rogers. Depois nós vamos falar com bastante acuidade sobre tudo isso. Aqui é só uma passando, tá bom? Aqui é só uma visão geral. Que eu já falei, né? Torno a repetir. A designação progressivista vem de educação progressiva. É o termo usado por Anísio Teixeira para indicar a função da educação numa civilização que estava numa era de mudança. Ela é decorrente do desenvolvimento científico, é a ideia de evolução em biologia. Essa tendência, ela se inspira aqui no John Gill e Anísio Teixeira, novamente, eu já relatei aqui, né? Já elucidei aqui. E a tendência liberal tecnicista. A tendência liberal tecnicista. Aqui, gente, ela subordina a educação e a sociedade, tendo como função preparo de recursos humanos, mão de obra para a indústria. A sociedade industrial e tecnológica aqui estabelece cientificamente metas econômicas, sociais, políticas para uma educação de treino, ok? Uma educação também científica, mas na qual os alunos eles são educados a comportamentos e ajustamentos para atingir determinadas metas. É a educação técnica, é a formação de mão de obra para o trabalho. Não se esqueça, isso aqui não cai, isso aqui dispensa, despenca. A tendência liberal tecnicista, ela visa principalmente a formação de mão de obra para o trabalho. Lembra aí, tem um filme do Charles Chaplin, que ele tá lá, ó, feito um robozinho, colocando umas pecinhas ali. Chega um determinado momento que a máquina vai passando e ele tá lá de forma automática ali, sem senso crítico ali, quais as razões, por que ele está ali naquela situação como se diz, tipo um robô. Então, isso aí tudo define o que é o tecnicismo, tudo bem? O tecnicismo, ele acredita-se que a realidade, ele dá crédito a si mesmo de que a realidade contém em si suas próprias leis, bastando os homens descobri-las e aplicá-las. Dessa forma, o essencial aqui não é o conteúdo, mas as técnicas de descoberta dessa aplicabilidade. Sobre o tecnicismo, a tecnologia, o aproveitamento dos recursos com base no conhecimento científico é o meio eficaz para obter a maximização da produção, de garantir um ótimo funcionamento da sociedade. A educação aqui é um recurso tecnológico por excelência. Ela é encarada como um instrumento capaz de promover o desenvolvimento econômico pela qualificação da mão de obra, ok? Aqui o enfoque dessa educação tecnicista, ele é sistêmico, é a tecnologia educacional da análise experimental do comportamento. E aqui nós encerramos essa nossa parte de introdução geral sobre as tendências pedagógicas. Vou tomar um chazinho e daqui a 2 minutinhos, daqui a um pouquinho, eu retorno com a nossa próxima aula, tudo bem? Sobre tendências pedagógicas. E agora nós vamos falar sobre tudo isso, só que de forma mais esmiuçada. Daqui a pouco retornamos.